bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo sobre saúde da mulher, né? Na nossa sequência de vídeos sobre a saúde da mulher, e a parte 2 falando sobre planejamento familiar e os métodos contraceptivos. Hoje a gente vai entender como que funciona as injeções anticoncepcionais. Nós temos ela em dois tipos. Nós temos ela de maneira trimestral ou para ser usada de maneira mensal. E vou explicar basicamente a diferença de uma para outra. Por quê? Primeiramente, trata-se de uma medicação injetável. Então, assim como os outros métodos, a escolha dela deve ser após avaliação médica ou da enfermagem, após esclarecimento e após avaliação de riscos e benefícios. E então a gente vai poder, iniciar essa medida de contracepção mais segura possível. Ela vai ser iniciada aplicando no músculo do bumbum no primeiro dia da menstruação, porque, como eu expliquei da outra vez, toda vez que a gente está introduzindo um método anticoncepcional, a gente precisa iniciar um novo ciclo. E o ciclo vai se iniciar no primeiro dia da menstruação. Então, a mulher menstruou hoje, aplica-se a injeção hoje. Durante os próximos 28 dias, essa injeção vai ser liberada, sua concentração hormonal vai ser liberada diariamente na corrente sanguínea. Para quê? Para fazer com que a mulher não ovule, para fazer com que a mulher não tenha risco de engravidar. A diferença básica dela para o anticoncepcional oral, que é o comprimido, é que ao invés da gente repor o comprimido, ou seja, a dosagem de hormônio, e tomar o comprimido todos os dias, essa reposição diária de concentração hormonal na corrente sanguínea vai acontecer de maneira natural, porque você já está com a concentração, já está com a medicação já dentro do organismo. A única coisa que vai diferenciar é que o nosso organismo vai liberando aí gradativamente a concentração dos hormônios. Outro ponto importante é que a gente não faz pausa entre uma injeção e outra. Porque a injeção, para fazer efeito, lembra que eu expliquei que ela fica 28 dias no nosso organismo liberando hormônios gradativamente? Supondo que você tomou a injeção no dia 1º do mês. Qual vai ser a data de tomar a próxima injeção? Se você optou pela injeção mensal, no próximo dia 1º tem que novamente tomar mais uma injeção. Ai, Gisele, mas eu nem menstruei ainda. Não tem problema. O seu ciclo menstrual, que não chama-se de ciclo menstrual, todas as vezes que a gente está usando um método de contracepção de maneira hormonal, sintética, que é o anticoncepcional oral, que é o anticoncepcional injetável, a gente não tem a menstruação, a gente tem sangramento de privação. O que é isso? É quando o nosso organismo chega ao momento em que não tem essa taxa hormonal e aí ele vem e descama, ou seja, a menstruação desce de maneira natural e a gente consegue ter aí um fluxo menstrual que na verdade é um sangramento de privação, geralmente mais reduzido, e logo em seguida ele é suspenso de novo porque a gente está reintroduzindo aí novos hormônios. Então, diferentemente do anticoncepcional oral, que a gente toma um comprimido todos os dias, a gente, uma vez que introduziu essa injeção no músculo e ela está sendo liberada, no próximo dia 1º, independentemente de você estar menstruada ou não, você vai tomar mais uma dosagem dessa injeção. Por quê, Gisele? Porque só assim o nosso organismo vai entender que eu estou repondo essa quantidade de hormônios adequadamente, conforme vai passando o tempo, e assim a gente não tem chance de engravidar. Porque essa quantidade de hormônio, como eu expliquei, ela é liberada devagarinho. E sendo liberada devagarinho, vai chegar um ponto, ou seja, no 28º dia lá na frente, eu preciso repor, porque aquilo que eu tomei lá no início do mês já está acabando. Então eu preciso novamente reabastecer esse organismo do hormônio sintético para que não tenha aí uma gravidez indesejada. Desvantagens desse método. Basicamente, é um método que, infelizmente, ele aumenta a concentração de gordura no nosso corpo, na região do abdômen, na região do bumbum, que também acontece com os anticoncepcionais orais. Todo hormônio sintético, falando de uma maneira geral, gente, tem esse efeito colateral. Já é natural que isso venha acontecer, o aumento de peso, a retenção de líquidos, o inchaço e também a concentração de gordura. Então, sempre vocês vão me ver falando hormônios sintéticos, vamos associar hábitos mais saudáveis, atividade física e alimentação mais adequada possível. Já a injeção trimestral, ela, pelo próprio nome diz, ela é uma injeção para ser aplicada a cada 3 meses e ela funciona semelhante àquela pílula de progestogênio que eu expliquei, que é um hormônio só. Como assim, Gisele, um hormônio só? Significa que você vai receber uma quantidade de hormônio equivalente para liberação por 3 meses no seu organismo. Um hormônio só, não são hormônios combinados, que vai suspender, além da ovulação
que vai suspender, além desse período fértil, ele também vai suspender a menstruação. Ou seja, a injeção trimestral, a mulher não vai menstruar, porque a concentração hormonal ela é mais aumentada e assim ela vai ficar suspensa, de maneira com que a mulher vá passar todo o período dos 3 meses, a cada 3 meses que for tomando a injeção, sem menstruar. Ela é mais indicada em algumas situações, como por exemplo, após o puerpério, que é o período do resguardo, para também não interferir na amamentação, porque ela pode ser usada por mulheres que estão amamentando, na verdade ela é indicada para as mulheres que estão amamentando, para prevenir uma nova gestação, e é indicada também para aquelas pacientes que não podem menstruar, para aquelas pacientes que têm um fluxo muito intenso, cólicas intensas e outros problemas ginecológicos envolvidos. Por isso, é uma injeção que tem uma concentração maior de hormônio e que, além de suspender qualquer possibilidade de ovulação, qualquer possibilidade de período fértil, ela também não vai deixar nem ter a menstruação e nem ter esse sangramento de privação. Todas duas são muito seguras, são muito eficazes e super fáceis de adquirir, porque, mais uma vez eu reforço, está à disposição aí no SUS, está no posto de saúde pertinho da sua casa. É muito importante que vocês conversem com o profissional, conversem com a enfermagem, conversem com o médico, com o ginecologista ou até o clínico mesmo, para melhor tomada de decisão, qual o método mais adequado. Desvantagem dela é a mesma das outras, também com relação ao aumento de peso, também com relação à concentração de tecido adiposo, de gordura na região do quadril, na região das pernas, na região do abdômen e segue o mesmo protocolo necessário, a adequação de alimentos saudáveis, a adequação de hábitos de vida mais saudável e atividade física. Saindo dos métodos contraceptivos hormonais, a gente tem agora métodos de contracepção muito comum, muito conhecido, mas são métodos de contracepção definitiva. A gente conhece como método de contracepção definitiva, porque são contracepções cirúrgicas, são diferentes do habitual. Por quê? Porque os hormônios sintéticos que a gente toma, qualquer hora que a gente quiser parar de tomar para ter uma gravidez, para construir a nossa família, é possível fazer. A gente pode interromper o uso e deixar o nosso organismo reestabelecer suas funções hormonais naturais e depois ter uma gestação desejada, sem risco e tudo bem. Já nas contracepções cirúrgicas, que é o que eu vou explicar para vocês, esse processo não é permitido. Porque, por exemplo, nós temos 2 tipos, a vasectomia e a laqueadura. A laqueadura é a intervenção cirúrgica no qual se rompe o processo, ou seja, o canal que liga as trompas à cavidade uterina, que é pela via em que o espermatozoide vai encontrar com o óvulo e fecundar. Uma vez que isso é realizado, as trompas são retiradas e aí a mulher pode até ter as ovulações normais, mas não tem a via de acesso de encontro do espermatozoide com o óvulo e, consequentemente, a possível gestação. Já no homem, a vasectomia já é oposto, acontece diferente. O paciente tem aí uma intervenção cirúrgica no canal que a gente conhece como canal deferente, que é por onde os espermatozoides passam, se encontra com o líquido espermático, o líquido prostático e sai pela via de ejaculação. Quando essa intervenção cirúrgica é realizada no homem, o homem tem as ejaculações normais, mas sem a presença do espermatozoide. Por isso que eu quero, mais uma vez, quebrar alguns tabus, principalmente para o sexo masculino. Olha as vantagens de se fazer a vasectomia. É muito mais simples, é um procedimento ambulatorial que é feito em termos de 20 minutos, super seguro e muito eficaz. E melhor ainda, minimamente invasivo. Não tem nada relacionado com impotência sexual, ereção. A única finalidade desse método é evitar uma nova gestação. Só que nós temos critérios a serem obedecidos, assim para o sexo feminino também. Porém, a laqueadura, nós temos aí outro parâmetro e outra magnitude. Por quê? Trata-se de uma cirurgia, é muito mais invasivo, tem todo um processo de recuperação mais dificultoso para a mulher, então é muito mais complicado. Por isso a vasectomia é um procedimento que é muito mais indicado, é muito mais simples. E não tem nada a ver com relação ao comportamento sexual, nada a ver com relação à ereção, nada disso. Mais confortável e a recuperação muito mais rápida. Já a laqueadura é um pouco mais dificultoso. E o que acontece? São procedimentos que, como eu expliquei no início, não tem como simplesmente você falar agora eu quero ter um filho e reverter. Para adaptar-se a esse método, para escolher esse método, faz necessário que o casal seja devidamente esclarecido, que ele tenha consciência de que é um procedimento cirúrgico, que não é simplesmente ser revertido.
É claro que nós temos exceções, né? Nós temos casos na internet, nós temos casos divulgados, inclusive em jornais, que mulheres que engravidaram após a vasectomia do marido, ou mulheres que engravidaram, né, mesmo após a laqueadura. Tem situações que acontecem? Tem. Mas são intervenções cirúrgicas muito seguras e o que a gente chama de definitivo. Por isso, o casal deve obedecer alguns critérios previstos na lei. Por exemplo, ter no mínimo 25 anos, ter no mínimo 2 filhos vivos, estar devidamente esclarecido de qual método está sendo, né, que será submetido, como ele vai ser feito, o que é feito, quais os efeitos que ele tem. É claro que nós temos aí casos que saem, né, em jornais de gestação após vasectomia ou laqueadura, mas são situações exceções. No geral, né, é uma intervenção cirúrgica segura e altamente eficaz. Por isso é importante ter a consciência de que é um método de contracepção definitivo. É importante que o casal esteja devidamente esclarecido. Portanto, para realizar esse método, é necessário o preenchimento de um formulário, entrevista com um profissional, enfermeiro, médico, assistente social, assinatura do casal, né, estando de acordo com tudo, estando devidamente esclarecido. É necessário e previsto em lei que a mulher ou o homem tenham pelo menos 25 anos e 2 filhos vivos. Então, é um método que é um pouco mais criterioso, também seguro, mas que requer uma atenção muito maior e muito mais importante. Ok? E agora eu vou trazer para vocês alguns métodos contraceptivos que são curiosidades, que muita gente não faz nem ideia que exista, que tem eficiência sim, né? Foge um pouco do convencional e até às vezes do acessível, mas está, né, presente aí no mercado e que é bom que a gente tenha conhecimento. Bom, vocês já ouviram falar em diafragma? Diafragma é um dispositivo arredondado que a mulher mesmo introduz dentro do canal vaginal e ele se adequa ali bem no fundinho da vagina, no colo do útero. O que ele vai fazer? Ele vai proteger o colo do útero para que no momento da relação sexual, após a ejaculação, os espermatozoides não atravessem essa barreira e não venham a ter contato aí dentro da cavidade uterina e uma possível gestação. É um método super simples, é um método eficaz. Reforço que não previne doença sexualmente transmissível, mas é uma opção para quem não quer utilizar nenhum tipo de hormônio e também não quer utilizar nem DIU e nem quer fazer o coito interrompido. Além do diafragma, também pode-se fazer uso associado de alguns cremes, gel ou algumas bolhas de espermicida. O que é isso? É uma solução que é introduzida dentro do canal vaginal antes da relação sexual, para que após a ejaculação os espermatozoides sejam neutralizados e impeça aí a possível gestação também. Não está disponível aí, né, na rede pública, mas ele é acessível em farmácia, é super tranquilo, não precisa de uma avaliação clínica nem criteriosa e é super bem tolerável. Portanto, o uso ele é em cada relação sexual. Mais uma vez eu posso reforçar para vocês, tanto diafragma quanto espermicidas, ok? Nós temos também adesivos transdérmicos. Já ouviram falar? Acho chique, gente, adesivo transdérmico. Adesivo transdérmico nada mais é que um adesivo de hormônio que é aplicado sobre a pele, geralmente num local, né, que vai ficar protegido, não pode molhar, deve ter uma precaução maior, em que a pele vai absorvendo aquela quantidade de hormônio e lançando para a corrente sanguínea. Esses hormônios em quantidades bem pequenininhas, o que acontece? Faz com que o método contraceptivo seja eficiente, faz com que o método contraceptivo seja eficaz, porque também vai impedir aí uma ovulação. E a mulher tem um conforto maior ao fazer o uso dele, porque ele é minimamente invasivo e facilmente de ser aplicado e retirado. Além do adesivo transdérmico, nós temos também implante subdérmico, que é o implante de um instrumento bem pequenininho, abaixo da pele. Ele pode ficar até 3 anos, né? E é um procedimento cirúrgico bem pequenininho. É minimamente invasivo, também à base de hormônios com uma concentração muito pequena, né? E aí esses hormônios são liberados e a mulher não tem que tomar remédio todos os dias, a mulher não tem que tomar comprimido, não tem que submeter a injeção ou outros métodos que não sejam confortáveis. Esses métodos que eu trouxe para vocês agora por último são os métodos menos divulgados, talvez, menos utilizados. Por quê? Requer um recurso maior, nem sempre está ao alcance de muitas pessoas, né? É muito utilizado fora do Brasil, inclusive, mas tem uma eficácia tão boa quanto.
tá bom? Só que, então, assim, vai variar de organismo para organismo. Isso depende muito, muito do ponto de vista de cada paciente. Por isso, esses 2 vídeos foi para trazer para vocês o que é esse planejamento familiar, que é a possibilidade que a gente tem de escolher aquilo que a gente quer para o nosso organismo, que é aquilo que a gente deseja, aquilo que é mais confortável, aquilo que a gente consegue ter, né, uma liberdade maior para interromper, para trocar, para poder mudar, para poder fazer realmente aquilo que for mais confortável pra gente. Então, pessoal, os vídeos sobre planejamento familiar e os métodos contraceptivos foi justamente para trazer ao conhecimento de vocês o que a gente tem disponível no mercado, o que é interessante, por que cada um tem uma eficácia diferente, por que cada um tem uma variação, porque justamente é o que eu falei, varia de organismo para organismo. Isso vai ficar à escolha de vocês. Por isso é importante a gente se conhecer, conhecer aquilo que é melhor, aquilo que se adequa mais ao nosso organismo. Lembrando que em todos os métodos que eu citei, eu informei que nenhum deles é 100% seguro. Porque realmente nenhum deles é 100% seguro. Mas todos eles têm uma taxa de eficácia muito grande e dá liberdade de vocês utilizarem, de vocês escolherem conforme ao gosto, conforme a necessidade, conforme a vontade mesmo de vocês. Gostaria que vocês deixassem aqui abaixo para mim nos comentários o que eu disse que talvez vocês tenham ficado em dúvida, qual método que vocês utilizam, o que vocês sugerem para os próximos vídeos. Enfim, estejam à vontade, eu estou super aberta e quero receber a interação de vocês. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Um grande beijo para vocês.